Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui na igreja em propósito de oração. Uma vez por mês a gente faz 24 horas de oração na igreja. A gente fica aqui, entra uma equipe, sai outra equipe, e a gente sempre clamando ao Senhor pelas vidas, pelas almas, pelas famílias, pelos governantes, por todos. Talvez alguém como nós já ouvimos isso, que é sacrifício de tolo, que Deus quer obediência e não sacrifício. Então me diga uma coisa: quando você está orando, quando você está falando com Deus, clamando a Deus, você está fazendo o quê? Obedecendo o princípio bíblico, a qual o Senhor deixou para a sua igreja, orar constantemente, a qual a Bíblia diz: orai sem cessar. E se a gente for falar de oração, Jesus, ele poderia pregar para a multidão, ele poderia estar pregando, realizando curas, sinais, milagres, mas ele ia passar a noite no monte orando. Ele se separava. Todo o ministério que prega a palavra, pessoas é curadas, pessoas é libertas, tem que ter o separamento de oração e tem que estar incentivando a igreja constantemente. Ah, pastor, vocês oram uma vez por mês só? Então não, a gente ora constantemente para a glória de Deus. Só que este propósito, a qual alguns que não têm uma visão aberta concernente à oração, pode dizer sacrifício de tolo, né? Não, sabe por quê? Porque nós que estamos aqui, a gente vê o resultado, a gente vê o agir e o trabalhar de Deus, a gente vê Deus operando, Deus agindo, Deus libertando, Deus salvando vidas, almas se rendendo ao Senhor Jesus, e essas almas se firmando, não se firmando em um evangelho de oba-oba, em um evangelho de qualquer jeito, de qualquer maneira, em um evangelho sem renúncia, mas se firmando em um evangelho de renúncia, em um evangelho que santidade ainda é santidade, em um evangelho cristocêntrico, é um evangelho a qual nós acreditamos que temos que estar constantemente servindo ao Senhor com bom testemunho, a saber que em breve o Senhor vai voltar para poder buscar o seu povo, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E quando eu falo de buscar uma igreja, eu falo de buscar eu, de buscar você, de buscar aqueles que têm uma vida com Deus. Isso aqui, é templo feito por mãos humanas, que é um lugar onde nós se reúne para poder adorar, para poder ensinar, para poder pregar. Mas nós sabemos que igreja sou eu e você, que temos que andar em comunhão com Cristo. Eu não posso vir na igreja 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, ou estar em todos os cultos e dizer eu sou salvo, porque eu vou no templo. Não, eu só vou ser salvo se eu praticar a palavra, se eu viver a palavra, se eu estou enxertado na videira verdadeira que é Cristo. Quem está enxertado na videira verdadeira que é Cristo, aonde ele está, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na rua, ele vai se revelar Cristo na vida dele, com as suas atitudes, com seus princípios e com seus mandamentos, a qual está vivendo os mandamentos do Senhor, vivendo a palavra do Senhor. Então que nós possamos estar cada dia mais buscando essa intimidade com Deus, buscando viver um relacionamento íntimo com Deus, e estar orando, se aproximando de Deus. Só se conhece uma pessoa mais profundamente se você conversar com ela. Então quando nós estamos em constante oração, nós estamos falando com Deus, ouvindo Deus, e assim vai desenvolvendo um relacionamento com Deus, através da gente conhecer a Deus por meio da oração, por meio da palavra, por meio
da comunhão com o Senhor. Então é necessário que a gente venha estar buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando enquanto está perto o Senhor, porque em breve o nosso Senhor volta para poder buscar a sua igreja, que está preparada. Não são aqueles que estão se preparando não, irmão. Não são aqueles que estão dizendo: amanhã eu oro, amanhã eu volto para a presença, amanhã eu faço uma aliança com Deus, amanhã eu me entrego a Deus. Não, nunca deixe o que você pode fazer hoje para poder querer fazer amanhã. Amanhã é outro dia, amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. Abre um propósito hoje. Se tem que jejuar, jejue hoje, ore hoje, leia a Bíblia hoje, tenha uma vida constante com Deus. Aonde você estiver, tenha uma vida constante com Deus, irmãos. Nós não sabemos do dia de amanhã. Está programado dia 15, vamos estar viajando em uma obra missionária no estado da Bahia, Presidente Dutra, e na cidade de Barreiras. Vamos estar lá para poder anunciar a palavra, pregar a palavra nas ruas, fazer evangelismo. A gente, no ano passado nós fomos para lá, este ano também de novo, pregar a palavra, evangelizar. A gente vai, se Deus permitir, se Deus assim quiser que a gente vai. A gente tem os projetos e planos, mas só acontece se Deus quiser que aconteça. Então esteja orando por nós, por essa viagem, para que Deus venha operar lá, para que Deus venha salvar vidas, libertar vidas lá, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Alguns irmãos perguntou para mim no outro vídeo que eu postei, perguntando: pastor, qual cidade de Barreiras? Eu vou estar em Barreiras. Eu acho que lá não tem, não sei se tem algum povoado, mas vou me informar direitinho com o pastor, a localização, o endereço, e quando eu chegar lá eu falo com os irmãos, ou vou estar postando antes aí o vídeo aí, em nome de Jesus. Mas estaremos lá se assim Deus nos autorizar. Se for da vontade de Deus, temos que sempre orar. Tudo que a gente for fazer, irmãos, as coisas mais pequenas, as mais grandes, a gente tem que orar. Tu acha que eu vou para uma obra missionária, para qualquer outro lugar, sem orar, sem pedir um direcionamento de Deus? Deus, é da tua vontade eu ir nessa viagem, é da tua vontade eu ir pregar lá, é da tua vontade eu passar tantos dias lá. Eu oro ao Senhor, irmãos, porque a gente não vai por dinheiro, nós não vai por oferta, porque é lugares que estão precisando de pregadores que pregam pelo amor. Tem hora, irmãos, que a gente não consegue ir pelo dinheiro, porque não vai ter o recurso, mas a gente vai pelo amor, juntando tudo que a gente tem, o pouquinho que a gente tem, e a gente vai para a obra missionária, e Deus vai mandando de um lado, mandando do outro, e manda o recurso. Então, às vezes, as pessoas hoje, muitos pregam para um lado, para o outro, escolhem lugar para poder pregar, principalmente pregadores famosos, escolhem lugar para poder pregar, para poder estar, desde o ano passado, que eu tomei uma atitude, de vez em quando, eu trazia pregadores na MPV, só que Deus falou comigo que esse ministério que Ele tem comigo, é para poder levantar o de dentro de casa, e hoje, para a glória de Deus, 90% dos irmãos aqui da MPV pregam a palavra de Deus, porque eu incentivo, sempre estou estimulando eles a pregar o Evangelho, a pregar a palavra de Deus. Então hoje tem muitos pregadores. Deus falou que a MPV ia ser um celeiro de pregadores, e essa profecia está se cumprindo cada dia mais, irmãos, e a gente vê os irmãos que estão pregando, que estão anunciando aqui a palavra de Deus. E eu tomei essa decisão por quê? Porque um dia eu convidei um pregador, ele falou assim: tá bom, pastor, eu vou estar aí. E às vezes nós não temos condição de dar uma oferta grande, uma oferta ali da gasolina, para poder ajudar a pessoa que vem. É o justo ofertar a gasolina. A pessoa sai, vem da sua localidade, da sua cidade, então a gente oferta a gasolina voluntariamente, que se fazem por amor. Aí quando for um desses pregador, disse que houve um imprevisto e não podia vir. Eu amém, já falou em cima da hora. Mas quando foi em outras redes sociais de outro pastor,
Eu vi a postagem dele em uma igreja grande pregando, ou seja, lá a oferta é a maior. As pessoas não querem ir aonde Deus quer que eles vá, eles querem ir aonde vão ofertar eles, aonde vão ofertar eles maior. E o evangelho não é isso, irmãos. A gente não é movido por oferta, a gente é movido pelo amor, é movido pelo Espírito Santo de Deus, como a igreja primitiva. O que eu peço a Deus todos os dias das minhas orações, que faz parte do vínculo e do ciclo de oração da minha vida, é: Deus, me torna um pastor melhor, um pastor mais amoroso, um pastor com uma visão aberta, um pastor que abraça, um pastor que olha para a pessoa e enxerga a necessidade da alma dela. Não deixe que a avareza entre no meu coração, não deixe que a ambição entre no meu coração, torpe ganância, não deixe, porque são a instrução de Deus ao ministério pastoral, biblicamente. A Bíblia nos ensina isso, irmãos. Eu peço a Deus, Deus me ensina a ser um esposo melhor, amar mais minha esposa, abraçar mais, ser mais amigo. Me ensina, Senhor, ser um pai melhor para os meus filhos, ser mais amigo, ser mais presente. Então, a gente tem que orar para que Deus venha trabalhar na nossa vida dia após dia. O Senhor vai dizer para o apóstolo Pedro, por que o Senhor vai dizer justamente para o apóstolo Pedro essa palavra? Ele vai dizer bem assim: olha, que o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. O apóstolo Pedro era casado, é o presidente da igreja primitiva, e o Senhor queria mostrar para ele que o ministério dele começa dentro de casa, amando a esposa, amando quem está do lado, cuidando de quem está do seu lado, zelando de quem está do seu lado. Se a esposa não der valor, se o esposo não der valor, eles vão prestar conta com Deus, eles que vão prestar conta com Deus. Só que a esposa faz o papel dela, o esposo faz o papel dele de esposo, de cuidar, de respeitar, de amar, de cuidar. Se ambas as partes, como a gente é pastor, a gente vê, irmãos, muitos que não dá valor na esposa, que não dá valor no esposo. Aí um dia que perde, aí quando passa um tempo, vai lá para o mundo, se envolve com outros homens, aí prove a Deus, porque Deus é justiça. Deus botar um homem de Deus na vida daquela mulher, ou uma mulher de Deus na vida daquele homem, aí fica chorando, aí vai apelar para o lado de alguns versículos bíblicos para dizer bem, não, casamento é um só. Casamento foi feito sim para ser um só, mas Deus é justiça, irmão. Deus é justiça. Deus não vai permitir uma pessoa, primeira coisa, uma pessoa sendo traída a vida toda, viver aquele inferno, não. A pessoa sendo enganada, Deus é justiça. Aí a pessoa casa novo, aí a pessoa sofre a traição, aí agora tem que viver sozinho pro resto da vida, porque alguém disse que viver sozinho pro resto da vida. Tem que analisar a Bíblia, tem que orar e pedir o direcionamento de Deus, irmão. Não é bem assim, não. A pessoa vive um lar, que a pessoa vive sendo espancada pelo esposo. Aí o pastor, não, ora. Tem coisa que é justiça, tem coisa que é cadeia, tem coisa que vai resolver, é a polícia. Aí por isso que hoje a gente vê, eu vou falar aqui umas verdades aqui, a gente vê muitas mortes dentro dos lares, e quando vai ver são lares de cristão, porque o camarada não é o que ele é na igreja dentro de casa, ignorante, bruto, o camarada é terrível. A esposa às vezes não é o que ela é dentro da igreja, é agressiva, rinchosa, vai em cima do marido, é agressiva. Aí você acha que uma violência doméstica dessa vai gerar morte, e Deus não é a favor da morte, Deus é a favor da vida. Aí isso é que muitos não entendem, irmão. Quando a pessoa sai de um casamento desse turbado, de um casamento de sofrência a vida toda, e Deus arranca, e Deus tira, alguém vai querer opinar na vida de alguém que passou 12, 10, 15, 20 anos sofrendo com um homem que batia, que espancava, que traía a mulher. Aí a pessoa lá na frente de casa, aí tem alguém julgando e condenando. Eu não julgo e não condeno, irmão. Eu não sou Deus para poder julgar, porque só Deus sabe o que a pessoa passou. Aí quer dizer que a pessoa faz uma aliança no altar, aí a pessoa casa no altar, faz a aliança de Deus,
Aí a pessoa quebra a aliança porque não dá valor na esposa, ou não dá valor no esposo, quebra a aliança, trai, engana. Aí Deus vai condenar o justo a viver sozinho pro resto da vida, porque alguém quebrou a aliança, porque alguém não quis nada com nada? Não. Eu vou trazer esse assunto aqui com mais detalhe, dentro da Bíblia, explicando para os irmãos poderem entender. Tem gente até hoje que eu conheço, que foi para o mundo, já depois de idade, porque não aguentou a pressão, vivendo dentro de um ministério, que o marido passou 20 anos espancando, 20 anos traindo, e o pastor pregando, dizendo que tem que ficar junto, não pode largar não, se largar vai para o inferno. E aí ficamos dentro de casa desse jeito, até o dia que o trem ruim saiu de dentro de casa, foi viver a vida dele para lá, juntou com outra mulher para lá e veio o divórcio. A mulher ficou sozinha, aos seus 48 anos caiu, não aguentou a solidão, não aguentou viver sozinho, porque o pastor disse que ela não podia casar de novo, e Deus já havia falado do espírito dela, e já havia usado pessoas, já havia explicado na luz da palavra, dizendo: minha irmã, a graça de Deus se revela em sua vida. Deus até colocou pessoas de Deus na vida dela, só que ela não quis, porque recebeu uma doutrina, a qual trouxe um fardo tão pesado, que ela não deu conta de carregar. Aí enfim, foi para o mundo, se perdeu no mundo já depois de idade, seus 40 e poucos anos. Se ela tivesse ficado na igreja, tivesse casado com um varão, um homem de Deus, permanecido na presença de Deus, deixa que Deus vai julgar naquele grande dia. Eu não sou a favor do divórcio, eu não sou a favor da separação, mas está acontecendo, irmãos, em nossa volta muita coisa, que mulheres têm suportado, que homens têm suportado, porque uma religião está dizendo, sabe o que? Tem que ficar junto, tem que analisar a Bíblia. Eu vou trazer esse assunto aqui depois, explicar para os irmãos. Tem um bocado de mulher cativa, tem um bocado de homens cativos, tem mulher que está traindo o marido, e ele recebeu uma doutrina que ele não pode largar dela, que ele tem que viver com ela naquela situação, até o dia que a mulher vai embora e não volta mais, ele fica lá sozinho, pro resto da vida, enfim, não aguenta, acaba caindo. Nem todos têm a graça de viver a vida toda separado para o ministério, irmão. Aí muitos pensam que para poder servir a Deus é um fardo tão pesado que a pessoa não dá conta de servir a Deus. É por isso que quando eu vejo alguns testemunhos em rede social, que a pessoa fala que foi arrebatado do inferno 300 vezes, eu discordo, porque Deus não fica dando passaporte livre para o inferno todo dia não, irmão. Negativo. Eu sou homem de Deus, eu tenho vida no altar com Deus, e Deus, quando quer me mostrar alguma coisa, só por necessidade realmente. Agora a pessoa fica o tempo todo lá, aí é uma condenação que eu nunca vi, irmão. Condena isso, condena tudo, tudo é pecado. Aí a pessoa não consegue dizer, pessoal, eu vou servir a Deus como desse jeito, com fardo pesado desse, com jugo pesado desse, quem é que vai dar conta? Aí por fim a pessoa que está ali servindo a Deus acaba se desviando, vendo esses testemunhos. Analisa o testemunho se é pautado dentro da palavra. Analise o testemunho, irmão. Olha para a Bíblia, estuda a Bíblia. Sempre eu falo isso, estuda a palavra, medite na palavra de Deus. Aí a pessoa fica o tempo todo pesquisando. Não, irmãos, tem que ler a palavra para não ser enganado. Então tem muitas hoje, o Senhor diz para Pedro, para poder amar a família. Família é primordial. É primordial. Então, quando uma mulher submissa, ela vai ter um esposo amoroso, um esposo que ama a esposa como Cristo amou a igreja, ele vai ter uma esposa submissa, e uma esposa submissa vai ter um marido que ame e a respeite. Se você fazer sua parte, e o outro fazer a parte dele, vai viver bem, irmãos. Eu falo isso não para poder me gloriar, até aqui nesse exato momento, eu vivo bem com minha família, eu vivo bem com minha esposa, nós andamos em concordância bíblica, ela é submissa a mim, e ela tem um esposo que a ama, que a cuide, que está do lado dela, que defende ela. Eu defendo minha esposa, eu não aceito ninguém falar mal, se levantar contra ela, porque eu que convivo com ela todos os dias, do mesmo jeito ela não aceita também, porque ela convive comigo todos os dias, e a gente, para a glória de Deus,
tem sido um espelho para muitos casais na NPV e fora da NPV. Então isso é gratificante, irmãos. O casal deve viver dessa forma. É fácil? Não é. A vida a dois não é fácil. O homem tem um pensamento, a mulher tem outro pensamento, mas quando os dois têm um pensamento em Cristo Jesus e alicerçado na palavra, eles vão viver bem. Eles vão viver bem, porque eles estão vivendo o mesmo propósito, vivendo na palavra. Então depois eu quero sentar, estou aqui segurando o celular, eu ia gravar um vídeo curto, mas o negócio estendeu aqui. Mas depois eu vou sentar, vou explicar para os irmãos na luz da palavra, irmão, concernente essa área de casamento. Tem irmãs que estão com o pensamento já, eu tenho que viver a vida todinha sozinho, porque o marido foi embora, rompeu a aliança, quebrou a aliança, e alguém falou que você ia casar de novo, vai para o inferno. O único pecado que não tem perdão, que diz a Bíblia, é o blasfemo contra o Espírito Santo. E o que é o blasfemo contra o Espírito Santo, pastor? É que a pessoa que blasfemou contra Deus, que um dia pregou, que um dia estava louvando a Deus, um dia estava fazendo evangelismo, aí a pessoa se afasta, e ela começa a falar mal da igreja, começa a falar mal dos irmãos, ela vai se tornando um blasfemador do Espírito Santo que um dia teve na vida dela, e o Espírito de Deus não consegue convencer aquela pessoa para poder estar voltando para a presença de Deus. O único que convence o homem do pecado e da justiça de Deus é o Espírito Santo de Deus. E se não convencer a pessoa a voltar, quem é que vai convencer? Agora, se o Espírito de Deus convencer a pessoa a voltar, permanecer firme, servindo a Deus, adorando a Deus, andando na presença de Deus, quem é que pode provar o contrário que não foi o Espírito Santo de Deus, irmão? A pessoa está andando certo na presença de Deus. Então o único pecado que não tem perdão é o blasfemo contra o Espírito Santo. Não é o blasfemo contra a profecia. Em alguém profetizar algo e dizer assim, nossa, isso não é de Deus, não, isso não é blasfemo contra o Espírito Santo, não, irmão. Isso é dúvida, se essa foi Deus, se essa não foi Deus. Julgai o profeta, analisai. Julgai a profecia, analisai a profecia, mas não julgai o profeta, porque às vezes o profeta pode errar. Samuel não foi assim, quando ele olhou para os filhos de Jessé, eis aí o ungido do Senhor, mas não era, ele errou, era profeta, juiz e sacerdote em Israel. Então entenda, temos que ter maturidade espiritual, irmãos, e uma visão aberta, para poder ouvir a voz de Deus, e entender a palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe tua vida. Depois eu volto aqui com esse assunto, para poder explicar para os irmãos sobre isso, em nome de Jesus.